Gabriela, hoje quem vai decidir é o juiz. É diferente. Não é mais o conciliador. A gente não vai mais ter essa etapa de conciliação. Isso já passou. Não, é. Agora, vamos cobrar aquilo que ele está devendo. Vamos tentar resolver dessa maneira. Hoje, tomara que ele não demore tanto. Vai ficar chegando. Vocês, né? Boa tarde. O meu nome é Roberto, eu sou juiz e fui designado para atender esse caso. E eu quero dizer que o objetivo nosso aqui é tentar achar juntos, né, uma forma de poder solucionar esse problema. Seu nome é? Antônio. Antônio. Antônio, como você prefere ser chamado? Pode ser de Tony. Tony? O pessoal me chama de Tony. Tony, ok. Como é seu nome? É Maria Gabriela, mas eu prefiro que me chame de Gabriela, porque eu odeio ser chamada de Maria. Gabriela. Tony, você está acompanhado de advogado. O senhor é advogado do Tony? Sou eu. Como é seu nome, doutor, por gentileza? É Guilherme. Doutor Guilherme. Gabriela, sua advogada? Sim. Mona Lisa, doutor. Doutora Mona Lisa. Doutor, eu só quero esclarecer que a gente já tentou conversar, a gente já tentou uma conciliação. A conciliação é sempre infrutífera nesse caso, tá? Não tem como conversar com o seu Antônio. Eles querem cobrar uma coisa Há que eu uma não dívida devo. de R$10.000 que tem que ser paga. A minha cliente está sendo constrangida pelos credores. O celular dela não para de tocar. Minhas amigas, todas. Né? Doutora Mona Lisa, eu gostaria só, em seguida eu já lhe concedo a palavra, eu só quero, no primeiro momento, conversar com as partes, em seguida eu já falo com a senhora. Pode ser assim? Pode? Como eu tinha dito, né? Então o objetivo nosso é tentar achar uma solução, né? Os advogados aqui, no caso, são indispensáveis à administração da justiça, por isso é importante, né? O doutor Guilherme, a doutora Mona Lisa, Tony, Gabriela, fiquem à vontade. Nós somos profissionais, eu como juiz sou profissional, e o objetivo nosso é tentar, né? E nós como profissionais, nós analisamos a questão de uma maneira mais técnica, de fora, mas de qualquer maneira, o nosso objetivo como profissionais é tentar achar a melhor solução, uma solução que possa atender os seus interesses, possa atender os seus interesses. Mas para isso, então, eu gostaria primeiro de conversar com os senhores um pouquinho. É possível, então, que enquanto eu esteja conversando com os senhores, enquanto o Tony estiver falando, Gabriela, você fique em silêncio? Sim. Enquanto eu estiver conversando com a Gabriela, Tony, você fique em silêncio? Sim, sem problemas. Para nós, então, é muito importante que isso aconteça. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, vocês vão ter a oportunidade de falar, né? Então, no primeiro momento, é isso que eu queria dizer. E depois, essa audiência é de instrução e julgamento. A minha profissão como juiz, começo, a gente vai conversar um pouco sobre o caso. Os senhores podem ficar tranquilos, porque, na verdade, o que for tratado aqui nesse início de conversa não é a mesma coisa que eu vou usar para julgar a causa. A gente chama isso de confidencialidade, mas é um tipo de confidencialidade que nós podemos conversar sobre vários aspectos. O fato de se fazer uma proposta não vincula, nós podemos conversar livremente. Caso não seja possível o acordo, aí sim, como juiz, se o juiz desempenha vários papéis no processo, o meu papel aí sim vai passar de juiz. Aí eu vou querer saber as suas provas, e eu então vou ter que encontrar uma solução. Depois, também tem algumas questões que eu gostaria de relatar. É importante que algumas vezes, em alguns casos, eu ouça separadamente o senhor, ouça separadamente a senhora. Se for necessário, a gente vai fazer isso, né? Alguma dúvida que vocês têm sobre o funcionamento aqui? Eu posso começar conversando com você, Gabriela? Sim. Pode ser? Vou começar então conversando com a Gabriela, né? Eu preciso me retirar? Não, o senhor pode ficar aqui e depois com os advogados, como eu disse, a gente vai ver as questões jurídicas. Gabriela, o que aconteceu? Doutor, eu O tinha... que te trouxe aqui? Eu estava noiva dele há muitos anos já. E 3 dias antes do casamento, ele simplesmente desistiu. Disse que ele não gostava de mim o suficiente e que seria melhor para mim, inclusive, 3 dias antes do casamento. Ele não podia ter feito isso antes. Mas, enfim,
aconteceu. E agora eu estou com uma dívida de 10 mil reais por buffet, todas as dívidas do casamento, que ele diz que ele não tem nada com isso, mas na verdade a culpa foi dele. Senão nós estaríamos felizes hoje em dia num casamento, né? E ele disse que não quer pagar e eu quero que ele pague tudo. Inclusive eu estou frequentando um analista por causa disso. Todas as minhas amigas ficaram sabendo. Próximo ao casamento, no dia do casamento, haviam pessoas que não sabiam ainda. Então é uma situação Saiu na coluna social. Nossa, foi uma catástrofe. Pelo que eu tô Meu entendendo. pai está tomando remédios até, de tão nervoso que ele ficou com isso. Eu queria bater nele, inclusive eu devia ter deixado. E eu quero que ele pague a dívida, danos morais, o meu analista. Gabriela, gostaria de só perguntar alguma coisa em relação a isso. Vocês tiveram uma briga anterior? Isso que é pior, doutor. Não. Ele simplesmente chegou pra mim e falou: olha, eu não gosto mais de você, e não gosto tanto, ou melhor, como eu achava que gostava. E agora ele tá numa vida toda naturalista. E não quer casar, acha que ele não vai ser feliz e não vai me fazer feliz também. Mas, né, eu acho que ele tinha que explicar melhor isso. E então não houve uma briga entre vocês? 3 dias antes do casamento, ele comunicou a Eu, você? na verdade, não entendi o porquê disso, sabe, doutor? Eu não consigo entender até agora. Então esse é um primeiro ponto que você gostaria de entender, pelo que eu percebi. E você falou também de alguns valores que você... Sim, 10 mil é o total da dívida. 10 mil? Porque eu fiz compras com o meu cartão de crédito e parcelado e vou ter que aguentar essas parcelas, lembrar dessa situação até o fim dessas parcelas. Então tem compras do cartão de crédito, o que mais? Tem as contas, multa, quando eu tive que devolver os eletrodomésticos, os presentes. Seu pai pagou 6 meses. 6 meses de apartamento. 6 meses do quê? Do aluguel do aluguel apartamento do que nós apartamento. iríamos morar. E conseguiu rever alguma coisa, não? Não, nós conseguimos ele conseguiu fazer um acordo, mas mesmo assim teve uma multa, né? Multa. Alguma coisa a mais, Gabriela, que você deseja falar nesse momento? Depois você vai ter nova oportunidade para falar. Não, por Não? enquanto Nesse não. momento? Então, eu vou falar um pouquinho com o Tony, depois nós voltamos a conversar. E depois eu vejo com os advogados, as questões jurídicas. Pode ser assim? Tudo bem. Tá? Qualquer coisa que você deseje, pode anotar, depois a gente volta a conversar. Tony, você podia me contar o que aconteceu? Claro, sem problemas. Olha, eu sempre tive um ótimo relacionamento com a Gabriela desde o início. Eu acho ela uma pessoa super boa em todos os aspectos. Só que eu me deparei numa seguinte situação. Eu verifiquei que não gostava dela o suficiente, ou melhor, não é nem essa a questão. Eu achei que o meu amor por ela não seria o suficiente para aquilo que ela merecia ter na sua vida, né? Acho que acredito que um pouco de eu chegar nesse pensamento foi a influência do próprio pai dela, que sempre disse que eu não fui e nem seria um excelente marido para ela, e sempre foi contra o casamento, desde sempre, com relação à minha pessoa principalmente. E eu também precisava me encontrar, eu mudei de vida, eu larguei meu emprego no banco, tinha um emprego no banco, e voltei a fazer uma coisa que eu gostava, que era dar aulas de yoga. Estou montando a minha academia, né? Tá difícil ainda a situação, mas eu achei que sem ela e tomar o meu caminho seria menos difícil, né? Causaria menos sofrimento a ela do que eu manter um casamento sem um amor suficiente, assim, para que eu, né? Porque eu acho que a minha visão, quando as duas pessoas vão se casar, tem que se gostar para passar a vida toda, né? Ou quanto a vida lhes derem, mas eu não tenho essa pretensão. Pelo que eu entendi, então, gostaria que o senhor corrigisse se não foi isso. Eu vou estar dizendo para o senhor o que eu entendi. Tinha um bom relacionamento, estava com o casamento marcado. Sim. Eu acho que nesse ponto até houve uma sintonia naquilo que foi falado tanto pela Gabriela quanto por você. O relacionamento era bom, e você percebeu um pouco antes do casamento que o amor não era suficiente para que você se que eu estaria casasse. cometendo um erro não só comigo, mas com ela também, né? De levar isso adiante.
Eu estou entendendo o que o senhor está me dizendo. Então, o senhor percebeu, da sua parte, que não seria, então, interessante casar com ela? Seria um erro? Isso, porque medo até de magoá-la, né? De levar um casamento sem dizer assim. E o reencontrar-se aqui, que o senhor comentou comigo, seria... O senhor trabalhava num banco? Num banco, E agora trabalha com? Com yoga, com a parte... O senhor faz o que com yoga? Eu sou instrutor. Instrutor de yoga. Isso. Certo. Mudei um pouco minha filosofia com relação à alimentação, esse tipo de coisa. Ok. Bom, então pelo que eu percebo aqui, tanto da Gabriela, quanto do que eu ouvi de você, Tony, não há divergência sobre o que aconteceu. Realmente isso aconteceu, como ela disse, o casamento estava marcado. Só que ela quer me cobrar uma coisa que não... Primeiro, não fui eu que fiz, né? Tudo que foi comprado, que foi adquirido, foi usufruído por ela. Os bens ficaram com ela. Doutora, queria pedir a palavra. Pois não, doutor Guilherme. O que acontece, eu acho que dá para perceber dessa história, é que todo esse casamento foi ideia da Gabriela. Ela que quis, na verdade, se casar, que quis tomar os passos mais importantes, essa responsabilidade toda, para as quais o meu cliente não estava preparado. Ela que quis adquirir todos esses bens, que quis se mudar para um apartamento. Eu ia morar debaixo da ponte? Doutor, você me dá licença? Doutor Guilherme, ouvir um pouquinho a doutora Mona Lisa, depois a gente volta a O conversar. casamento foi marcado de comum acordo, doutor. Eles queriam casar, os convites foram entregues. Tem presente até hoje na casa da Gabriela que ela não conseguiu abrir. Ela tá indo pro psicólogo, ela, a irmã, o pai, a mãe. Saiu na coluna social, como ela mesma falou. É um transtorno na vida dela. E é culpa do seu cliente. Bom, deixa eu só tentar entender então aqui na questão jurídica, né, doutor Guilherme, doutora Mona Lisa. Então, a gente já tem mais ou menos os fatos, né, segundo a percepção da Gabriela, segundo a percepção do Tony. Eu penso que a gente deva analisar casamento, o próprio nome casamento é de alguma coisa de união, que deva ser algumas dessas, a senhora falou que teve despesas. Sim, todas. Essas despesas, elas teriam que ser pensadas, né? O fato do seu casamento tivesse acontecido, realmente a gente não teria essas dificuldades, mas como não houve o casamento, a gente tem que talvez pensar juntos aqui qual que seria a ideia sua em relação a essas despesas, Gabriela. É como eu disse, se houvesse o casamento, seria compartilhado, digamos assim, essa dívida, mas não houve por culpa dele. Ele diz que a culpa é minha, eu que quis casar, eu ia morar debaixo da ponte. Eu ia fazer... Eu não consigo entender isso, uma culpa é minha. Bom, pelo que eu entendi, então, essas questões do casamento ficaram a seu cargo. A senhora teve que resolver essas questões porque o casamento iria acontecer. Mas porque ele não se mexia. Ela parcelou, doutor, no cartão de crédito dela. Eu tô vendo aqui alguns parcelamentos. Como uma casa não vai ter fogão. Geladeira. Exatamente. Tudo no cartão de crédito dela. Ela tá pagando Então o problema mensalmente hoje, isso daí. né, o fato do casamento, eu gostaria de perguntar primeiro para a Gabriela, depois para o Tony, você ainda ama ele, ainda quer... Olha, doutor, nesse ponto acho que eu não preciso nem dizer, né, porque eu estaria casada hoje, mas reconciliação nesse sentido não tem mais possibilidade, mas eu acho que ele não me explicou direito, sabe? Ele simplesmente terminou o casamento 3 dias antes, ele podia ter feito isso antes. Então, da sua parte, hoje a senhora entende que não há possibilidade de uma... Não, depois de tudo que aconteceu, não. Mas eu gostaria de entender, sabe? Entender. Por que dos 3 dias antes? Porque não foi antes? Porque o meu pai, ele conhecia desde o começo do relacionamento. Então... É isso. Então, o que a senhora deseja primeiro entender por que aconteceu isso e depois que ele pague essas despesas. Sim. É isso? Deixa eu conversar um pouquinho com ele, daí nós já voltamos, né? A conversar. Então, nós temos que esclarecer, antes de mais nada, que essa dívida não tem nada a ver com o meu cliente e resolver o problema jurídico antes, né? O problema econômico aqui. Doutor Guilherme, só eu
quero pontuar aqui um aspecto que me parece interessante, que a doutora Mona Lisa diz que em face desse fato, né, proporcionou-se alguns outros problemas e que decorreriam, por exemplo, talvez até de novas ações, porque hoje aqui nós estamos tratando de danos materiais, mas daqui a pouco, pelo que a gente está vendo, dano moral. a gente está vendo que teve algumas repercussões. Então, talvez a gente pudesse pensar numa solução conjunta, né? E por isso eu queria entender se é possível, queria conversar um pouquinho mais com o seu cliente, para tentar entender. Tony, pelo que a gente está vendo, e você escutou a Gabriela falar, né? Na percepção dela é muito difícil entender por que alguém apenas 3 dias antes avisa, sem que houvesse uma briga. Você poderia explicar para ela o que aconteceu, para que talvez ela pudesse, talvez você falando para ela possa entender isso? Eu posso tentar explicar de alguma maneira, né? É que, assim, desde que a gente se conheceu, tudo sempre, como eu disse, como ela disse, a nossa relação foi muito boa. Tivemos pouquíssimas brigas, mas coisinha sem qualquer tipo de relevância, né? Que afetasse o relacionamento. Então a gente sempre se deu bem, sempre... Só que, assim, eu acredito que com o tempo a gente vai se acostumando com a situação, sabe? E acaba não prestando atenção naquilo que vai surtir efeito ali em 10, 20, 30 anos. Em relação ao casamento? Ao casamento em si. E a percepção ela veio naquele dia? Para mim, até não foi no... Eu até demorei até algumas horas, quase um dia, para chegar e falar para ela isso, né? Mas eu dormi, acordei pensando sobre isso, e que eu achei que a melhor solução fosse o quê? Eu não levar um casamento com essa indiferença, sem realmente amá-las incondicionalmente. Eu falei, eu não amo o suficiente para levar esse relacionamento. Deixa eu te perguntar uma coisa, você consegue, você colocando mais ou menos na situação que ela está? Eu estou ouvindo o senhor falar e ouvindo o que ela tem a dizer, o que ela disse aqui, a autora, né? Eu no primeiro momento achava que isso aí não era coisa minha, né? Mas vendo toda a situação agora um pouco mais de calma, eu vejo assim, minha intenção em terminar o casamento com ela nunca foi prejudicar. Muito pelo contrário, eu achava que se eu casasse eu prejudicaria porque não amaria o suficiente para manter um relacionamento, né? Então foi um dos motivos que eu terminei. Não foi por ela ter feito nada, ou não foi porque eu não gostava dela. Não, eu gosto e ainda gosto dela, mas não o suficiente para manter um relacionamento de casamento, né? Então eu acredito que a gente possa de alguma maneira ver o que eu posso acertar disso daí, né? E sei, eu não tenho condições. Deixa eu só entender então, me parece que a gente deu uma avançada boa aqui na compreensão, porque o senhor reconhece então que sempre teve um bom respeito por ela, pelo que eu percebi, uma pessoa boa, e que agora consegue entender que o que aconteceu na verdade causou alguns transtornos para ela, na percepção dela, inclusive em relação às amigas, em relação à coluna social. Na verdade é mais por isso mesmo, porque com relação aos bens em si, né, como eu disse, até tenham sido comprados em relação ao casamento e tal, mas eu não, como eu disse, sustentei, né, que nunca foi utilizado por mim, nunca tive esses bens, nunca. Mas dá para entender essa situação? Mas a outra situação, essas questões eu consigo entender perfeitamente, e é até por isso que eu estou disposto a tentar ajudar de alguma maneira, porque a minha intenção em terminar era não prejudicar mais e não dar mais, magoá-la mais, né, com o tempo. E acredito que a gente resolvendo isso aqui, ela em alguns tempos não esquece e vai viver a vida com alguém, como mesmo o pai dela sempre quis para ela, né? Eu vou conversar com ela mais um pouco, então gostaria que o senhor aguardasse. Gabriela, pelo que eu estou percebendo então, quando o Tony entendeu que talvez não fosse interessante ele casar com você, foi porque realmente naquele momento ele achou que isso não seria uma coisa boa nem para você nem para ele, né? E ele reconhece, pelo que a gente viu aqui, que realmente demorou um pouco, foi um pouco difícil, e consegue entender, de certa forma, aquilo que está acontecendo. Você gostaria de ouvir alguma coisa dele? O que você gostaria de ouvir dele? Você me deixou 3 dias antes do casamento, você não tem nada para me dizer? Desculpa, né? Perdoa, mas como eu disse, eu preferi optar por mudar de vida e
seguir aquilo que eu gostava e infelizmente não te amava o suficiente para manter um casamento. Achei que você pudesse ser feliz com alguém que te valorizasse o suficiente. A única coisa que eu posso dizer, desculpa, com relação a isso. Era isso que eu queria você ouvir. acha? Hã? Era o que eu queria ouvir. E em relação a essas questões, eu gostaria de saber então, com o Dr. Guilherme, com a doutora Mona Lisa, se a gente conseguiria achar uma solução. Eu falei com ele aqui, eu acho que isso aí é... Podemos chegar a um acordo. Eu estava vendo aqui, muitas das despesas elas foram feitas com cartão de crédito em nome da Gabriela, né? Então, eu não sei se todas as despesas já venceram, se tem algumas ainda a vencer. Sim. Então, acho que é uma coisa que dá para a gente talvez planejar dentro de um tempo, né? Eu acho que o meu cliente poderia assumir parte dessa responsabilidade se fosse deixar de lado a questão do dano moral. Gabriela, agora você vai ter que decidir. Tá? Você vai querer abrir mão do dano moral, acertar com ele dessa maneira. O que eu queria era que ele se colocasse no meu lugar e sentisse o que, ou pelo menos sentir o que eu senti, ele não vai sentir, mas pelo menos tentasse. E como ele fez isso, aparentemente, então eu acho que a dívida mesmo, isso já bastaria. Porque eu acho interessante que a gente possa conversar na integralidade do conflito para pôr uma solução. Entendo então a sua posição de tentar sair daqui com uma solução definitiva, para não ficar sempre imaginando que ainda vai ter outra oportunidade de mais uma que assim, disputa. Se o senhor me permite, a gente pode sentar e planejar e ver o que tem de conta, a gente vai tentar acertar. Eu já adianto o seguinte, aquele padrão de vida que eu tinha quando a gente se conheceu, que a gente passou, eu não tenho mais. Eu optei não só de não prosseguir o casamento, como optei de mudar totalmente a minha forma de viver. Então, meu emprego no banco eu deixei, né? Retomei a minha atividade como professor de yoga, então minha academia não dá ainda o suficiente. Mas eu estou para receber a verba de rescisão lá do banco, a gente pode, com o tempo, tentar resolver isso daí. Né? Eu acho que eu gostei de ouvir o senhor dizer isso, porque, na verdade, o nosso objetivo como profissionais aqui, os advogados, né, o juiz, é tentar que os senhores achem uma melhor solução. E se essa solução for efetivamente a vontade dos senhores, nós vamos apoiar essa decisão. Podemos, então, pensar num acordo, né, doutora Mona Lisa, imaginando, então, aqui, verificando aquilo que tiver disponibilidade agora, qual que é o que está mais incomodando a senhora, e em seguida, aquilo que está para se vencer. Mais tarde pode ser pago depois da rescisão. Talvez seja uma ideia boa essa, doutor? Só peço que seja feito com cuidado, porque a renda do meu cliente não é a mesma do que quando foram assumidas essas responsabilidades. Mas acho que a gente pode conversar, doutor, né? Eu posso passar para o senhor todas as contas, a gente pode conversar e auxiliá-los nesse sentido. Bom, eu quero dizer só que agradeço muito, nós vamos pôr no papel isso, né? Vamos passar a redigir então. Eu gostaria daí contar com a colaboração do Dr. Guilherme e da doutora Mona Lisa para que esses termos fiquem bem claros. A gente tem aqui todas as dívidas, a gente vai ver isso, e vai ver a disponibilidade então dos pagamentos. E quero agradecer então o empenho, né, dos advogados, doutora Mona Lisa, obrigado pela sua colaboração, doutor Guilherme, obrigado pela sua colaboração, e fico muito satisfeito de encontrar uma solução e estar tratando com pessoas de bem, que conseguem se comunicar de uma maneira boa e conseguiram se entender, cada um se colocando no lugar do outro. Então, muito obrigado, Gabriela. Obrigado, Tony. Desejo sucesso na vida dos senhores. Infelizmente não deu certo o casamento, mas Deus ajude que cada um siga o seu caminho. Muito obrigado. Então está encerrada a audiência. Muito obrigada. Obrigado.